Pedido amigo, essa pegadinha com tchutchuca. Pedido amigo, a gente não pode resistir, é fato que só a molesta dos cachorros. É fato que só a febre do rato aí a gente teve que atender essa ruma de gente do Brasil todinho que eu disse agora. Pedindo o Alexandre, o Petoninho, o pessoal disse, rapaz, pedi agora no fresco, agora, rapaz, pedido amigo. Faça uma pegadinha com tchutchuca. Aí eu fazer agora, pegadinha de tchutchu. Bebê, sexta vez. Pensa num caba matuto, bruto que só canta desse. Ai, pense num caba repopeiro. Aquele tá de Gengis-Khan não amarra nem os penteios dele. O bicho é grosso que só penteio de barranco. Pensa num caba grosso. Saltei, eu tô dando tempo que é pra você chamar a gente pra ouvir, porque... caba é grosso que só canta de passar tudo. Aí pega, viu, menino? De chamar tudo, ele é Pedro, o nome dele é Pedro. E ele mexe com banana, é agricultor e tudo. Eu vou ligar dizendo que é de uma agência de entregar negócio, né? Deixa comigo, você faz o rei saca. Deixa com o rei, rapaz, o rei é que desenrola aqui, ó. Vai estar chamando aí. É Pedro Tchutchu, aí, fuleiragem. Manda a sua pegadinha, bota direito. Alô? Alô, Pedro? Quem é? É Cândido. Quem? Cândido, tudo bem? Quem é esse Cândido? É que o pessoal me conhece como Cândido. Tudo bem? Tudo bom, mas quem é esse? Conheço que é Cândido, não. Aqui é da Trans Express. Chegou uma encomenda aqui pro senhor. E a pessoa não botou o endereço certo do senhor, aí faz 2 dias que a mercadoria tá aqui e o pessoal não pode entregar. Oxe, qual mercadoria tem porra de mercadoria, não? Não, foi uma pessoa que mandou pro senhor. Deixa eu pegar aqui a mercadoria aqui, peraí. É porque a gente presta serviço para o correio da Trans Express. E aí, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui. Cícero de Almeida, de Recife. O senhor conhece algum? Não, esse nunca vi nem falar. Não conhece Cícero de Almeida? Ele não tem mercadoria, não. Ele mandou aqui pro senhor. Eu posso abrir aqui, porque tá lacrada a mercadoria do senhor. Posso abrir? Poxa, pode abrir, eu não tenho mercadoria. Eu não tenho mercadoria pra vir, não, senhor. Pois deixa eu abrir aqui pra ver o que é, porque eu não... Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou abrir aqui, viu? Eu não tô autorizado a abrir não, meu senhor. A gente não tá achando o endereço do senhor, eu vou abrir pra ver o que é que tem dentro. Me dê aí pra abrir aí. Porque pode ser algum documento, alguma coisa, a gente não tá achando pro senhor. Eu vou abrir, viu? O senhor tá autorizando a abrir? Eu não tenho mercadoria não, meu amigo. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Olha, tá aqui dizendo. É uma carta. Poxa, eu tenho carta de justiça. É uma carta, tá aqui pro senhor. Linda carta, meu. Tá aqui, tá se lembrando, eu não vou ler não, é de uma pessoa da família do senhor. Poxa, eu tenho aqui. E ainda tem mais aqui, tem, o que é isso aí, menino? Deixa eu ver aqui, porque ainda tem outro negócio. É um saco, é? Aqui, o que é que tem nesse saco? É cal, tem cal, meio saco de cal. E Cal? Eu tenho desgraça de cal, velho. A pessoa mandou aqui meio saco de cal, o que é isso aí, esse outro saco aí? O senhor Pedro. E carvão. Oxi. Esse carro pode ser fresco, não? O senhor não conhece não ele, Cícero de Almeida? Oxe, eu nunca vi nem falar nesse Cícero, homem. Pois mandou meio saco de cal para o senhor e meio saco de carvão. Poxa, pergunta se ele é fresco, pra que eu quero porra de carvão? E eu tenho negócio com carvão nem com cal, eu não tô... Eu posso ler aqui o que foi que ele botou? É porque... Poxa, pode ler, que eu não tenho carvão nem tem cal, não. Alô, eu vou ler aqui, o senhor autorizou, eu abri, eu vou ler aqui, tá aqui. Alô, senhor Pedro, como é que o senhor está? Está tudo bem? Faz tempo que eu não ligo para o senhor, por isso estou escrevendo essa carta. Estou mandando 2 cartas, uma vai dentro da outra. Se uma não chegar, a outra chega. Como está a família? Ele está perguntando, né?
O senhor tem passado bem? Como é que está na agricultura? Como é que tem passado? O senhor não se lembra dele, não? Não. Esse cabelo nunca vi nem falar, rapaz, aqui. Pois ele bota mais aqui. Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Comprei um táxi. Ele disse que comprou um táxi. Oxe. O senhor conhece alguém que comprou um táxi? Não, conheço não, meu amigo. Conheço não. E ele está aí, ele vem dizendo aqui, eu estou lendo que o senhor está autorizando. Senhor Pedro, aqui em casa está tudo bem, comprei um táxi, graças a Deus está dando certo. Só os meninos lá em casa, 7 meninos estão com catapora. Tá dizendo. Oxe. O senhor conhece alguém que tem 7 meninos? Não, conheço não. Com catapora. E o último, o Bartô, está com verme, mas já está estudando. Esse Bartô, o senhor conhece? Oxe, pior. Aí ele disse, compadre Pedro, ele chama até o senhor de compadre Pedro. Oxe, pior ainda que eu não conheço nem não, rapaz. Ele quer que eu acesse. Ele não é seu compadre, ele chama aqui de compadre Pedro. Oxe, eu não tenho compadre aí, não. Oxe. Pronto, deixa eu botar. O último menino, Bartô, tomou o remédio, botou a lombriga pra fora e não sei o que, disse que é seu afilhado, tava pedindo. Oxe. E ele pede encarecidamente uma ajuda ao senhor de R$300. Tá aqui, homem. Eu não sei não, ele que pede que é pra comprar remédio pra verme e pra catapora. Oxe, esse cabelo é fresco, rapaz, diga a ele. Eu tenho compadre dessa qualidade não, rapaz. O senhor vai querer mandar esses R$300 pra ele? Mas eu tenho porra de dinheiro pra mandar, rapaz. Eu não conheço esse cara não. Pronto, aí ele encerra a carta dizendo, um beijo, não, um beijo na sua esposa. Ele toma no Um abraço, é porque a letra dele é ruim. E tudo de bom para o senhor. Tá. Chuchuca. Tu que é Olha isso, cara, ô filho de rapaz. Tu parece que é o mesmo cara daquele tempo, filho de corno. Filho de corno. Ei, Chuchuca, ele botou aqui. Tu que é o da tua mãe, filho de rapaz. Filho de corno. Olha desgraça. Tu parece que é aquele mesmo sujeito. Que eu tô notando que é o mesmo sujeito. É, não. Por que tu não faz assim? Tu que é a da tua mãe, filho de rapaz. Filho de corno, filho de rapaz. É Cândido. Cândido é fresco, tu e Cândido, filho de rapaz. Aí tu maluco, depois nesse cacete de compadre, filho de rapaz. Parece que tu soubesse aquele mesmo sujeito, seu triste. Chuchuca, é porque ele... Tu que é a da sua mãe é o dela, seu filho de rapaz, que é o Tutuca. Tutuca você toma no seu filho de rapaz. Olha, Tutuca, eu queria dar uma facada, tu dá desgraça pra tu arrancar o que era Tutuca, filho de fresco. Não é porque... Ele chamou o senhor aqui de Chuchuca, ele não é o Pedro, Cício. Diga a ele que ele é fresco, filho de rapaz. Eu queria ver, que eu queria dar tua facada, tu dá desgraça, pra tu tomar no caneco bem feito. Eu vou dizer a ele... Parece que é o mesmo sujeito, Não, é Cândido. Eu sei qual... Após diga seu Cândido, que ele tome no... Viu? Você diga seu Cândido, que ele tome no... Não, Cândido sou eu. Cândido sou eu, é Cícero que passou isso pro senhor, Cícero. Manda tomar no... Cândido tomar no... Cícero, que eu não devo nem a um filho de rapaz desse não, viu? Entendeu? Eu tô notando que você parece que é o mesmo fresco, viu? Não, rapaz, eu sou Cândido. Manda tomar no... Cândido tomar no... Cícero, bota o carvão dentro do... dele, bota o carro dentro do seu, entendeu? Entendeu, seu filho de rapaz? Mas olha, ele ainda falou aqui na carta dizendo, seu Pedro, tenho saudades do tempo que o senhor tocava viola e botou aqui. Mas o que tu tá pensando, rapaz? Eu toco de miséria de viola, filho de rapaz. A viola pode botar no caneco da tua mãe, filho de corno. Entendeu? Rapaz, Isso é arte de ser patronia, né? Não sou eu que tô dizendo não, é o Cícero. Esse Cícero é fresco, viu? Esse Cícero é fresco. O senhor conhece ele, é? Eu não conheço que nenhum Cícero não, rapaz. E como é que o senhor tá dizendo que ele é fresco? Porque eu tô dizendo porque sei lá que você tá dizendo que tem a história de Cândido, rapaz. Cândido é um cacete, rapaz. Não é porque ele botou na carta, né? Manda ele tomar no Cícero, tomar no o Cândido, viu? E bota o saco de carvão no de Cândido e bota o carro no da sua mãe e pronto. Olha, ele passou aqui um abraço
para o senhor, para seu Batô e seu Cuca. Quem? Seu Batô. Eu queria saber se é o fresco do Cuca mesmo, viu? É o fresco do Cuca, é? Ele disse seu Cuca é eu. Seu Cuca é eu, meu seu filho de seu filho de corno. Ele botou aqui na carta, né? Ele é fresco, viu? Esse Cândido. Eu queria pegar Cândido. Eu queria dar uma faca toda a desgraça desse Cândido. Que ele tomar no Olha, aí ele completa a carta dizendo, é porque ele parece que é muito amigo do senhor. Eu conheço porra de Cândido, rapaz. Não é Cândido não, rapaz, é Cício. E eu conheço porra de um Cício, rapaz. E ele pergunta como é que tá seu filho Osmilton. É o quê? Eu tô não é eu não, viu? Espera, não é eu não. Não, o senhor não? Eu não tenho filho desse não. Tem não. Não, Osmilton, não? O senhor ligou errado. Ah, então me desculpe, eu pensei que o senhor era... Porque o senhor ligou errado, não é eu não, viu? Não, então eu pensei que o senhor não tem nenhum filho Osmilton não, né? Não tem não. Pronto. Ah, seu Tchutchuca, então me desculpe. Tutu que é o filho a da tua mãe, filho de corno. Não. Tutu que é a da sua mãe, viu, seu filho de Não, peraí. O quê? Peraí. O quê? Tenha consideração, porque a gente tá ligando aqui trabalhando uma hora dessa pra entregar a encomenda pro senhor. E que encomenda que eu tenho porra de cal, nem porra de carvão, filho de Eu não tenho nem sou pedreiro, nem sou cavoeiro, rapaz. Ele botou aqui pro senhor enfeitar a árvore de Natal do senhor. A árvore de Natal que foi a árvore dos mãe, filho de rapaz. Aí eu já não tô mais entendendo nada. Porque o senhor tá ligando errado, não. O senhor tá ligando errado, porque eu não tenho filho pro nome de mim. Ah, então eu vou... Aí o senhor ligando errado aí. Olha o senhor ligando errado. Pô, o senhor me desculpe. Sim, pronto. Até você não liga agora, fica com frescura, não. Tá certo, pois me desculpe. No trabalho dele aqui, para carro, para atender essa rapariga. Ah, então o senhor me desculpe, é porque... O senhor tá ligando errado, meu camarada. É porque esse Cícero coincidiu o nome Pedro com o senhor, aí eu pensei que era o senhor. Eu tô tentando ver ligar errado. O senhor tá ligando errado. Agora, para o carro, para atender essa rapariga. Aí eu também fica complicado. Então, se tá errado, o senhor pronto vai botar pra outro, né? Pra saber quem é esse cara, esse Cício. Ah, então tá certo. Então, se eu ligar, você tá ligando errado, não fica complicando o negócio. Ele botou aqui esse negócio de seu Batô, seu Cuca, amigo do senhor, mandou... Eu tenho amigo, Batô e Cuca, agora ele... Mas eu acho que ele não foi ele que tá fazendo negócio, que aí tá errado. Como é que ele tá... Ele tá errado. Eu acho que deve ser algum outro amigo dele, né? E como você tá ligando pra mim, seu Cândido? Tá ligando pra mim errado. Mas porque ele botou o telefone do senhor aqui, porque ele esqueceu de botar o endereço. Poxa, mas isso não é meu não. Poxa, isso não é meu não, senhor. Agora o camarada quer uma agonia aqui, para o carro aqui, essa rapariga vem aqui, você tá errado no telefone, desligue. Agora porque então eu vou ter que tocar fogo nesse carvão aqui, que eu não vou ficar com ele aqui não. Bota ele dentro do É o quê? O carvão bota dentro do Ei, peraí, seu Tchutchuca, eu não quero... Tutu que é da sua mãe, e pega o carro e tem também. Seu Tchutchuca? Tutu que é da sua mãe, seu filho de corno. Não insista mais, eu não vou mais entregar mercadoria ao senhor, não. Rapaz, eu não tenho carvão, eu não sou cavoeiro, e nem tenho carro, eu sou pedreiro, não. Sim, ainda tem outro negócio, o que é isso aí, pra entregar ele, o que é isso aí? Oxa. Tem um LP aqui pro senhor. Tem o quê? Um LP. Pior. Um LP diz que o senhor gosta muito. De quem é esse LP aqui? Deixa eu tirar aqui, porque ele mandou. Deixa eu tirar aqui, peraí. Para entregar, Ney Mato Grosso, um LP. Paulo, que você é fresco, rapaz, ele que é um fresco. Quem? Esse Mato Grosso, ele tá... Não, um LP de Ney Mato Grosso. E eu tenho poder, mas eu quero saber de Ney Mato Grosso, tem Ney Mato Filho, rapaz. O senhor aprecia a música dele, é? Aquilo é música para fresco. O senhor não gosta dele, não? Eu não gosto de macho, não, eu gosto de fêmea. Não, mas ele mandou o LP que é para o senhor relembrar dos tempos. Quais tempos? O tempo que o senhor dançava na boate.
Meu amigo, eu não sou dançarino não, viu? Eu não sou dançarino não. Eu posso dançar com a sua mãe. Não é porque ele botou aqui na carta pro senhor, aqui tá aqui, a letra dele, ó. Senhor Pedro, esse LP de Ney Mato Grosso é pro senhor se lembrar da época que nós dançávamos nas boates.